eu estou dando exemplos. Receptores de reconhecimento padrão, como eu mostrei aqui, ó. Os PRRs, eu tenho eles, moléculas de reconhecimento padrão, que estão associados às células, que são os toll-like, e eu tenho os que estão solúveis no plasma, tá? Gente, então, vamos ao PRR solúvel complemento. Sistema complemento é um PRR solúvel, né, que está circulando aí, que ajuda na detecção, na eliminação de patógeno. Quando entra um patógeno, ele é ativado. Então, é composto de proteínas séricas, que a gente já viu. Tem quantas proteínas do complemento? 9, de C1 a C9. E que elas são ativadas de maneira ordenada, certo? Então, na ativação do complemento ocorrem clivagens sequenciais de proteínas, as quais vão dar origem a complexos enzimáticos com atividade proteolítica. A gente sabe que nós temos 9 proteínas do sistema complemento e nós temos uma ordem de reação, né? Então, C1 ativa C4, que ativa C2, que ativa C3, que ativa C5, que ativa C6, 7, 8, 9. Tá? Nessa sequência aí. E é importante saber isso. E algumas das proteínas do sistema complemento são clivadas e os produtos são designados por letras minúsculas. Então, eu tenho as proteínas do complemento são clivadas. Então, entra um micro-organismo, nós temos entra um micro-organismo no nosso corpo, a gente tem o quê? Ativação do complemento, certo? Não é isso que vai acontecer? O sistema complemento é um PRR solúvel, não é isso? Não é um PRR solúvel? O que é um PRR? É um receptor de reconhecimento de padrão. Então, se entrou um PAMP, que é um micro-organismo, o PRR, esse complemento, vai ser ativado, não é? E ele pode ser ativado de 3 maneiras, que é o que a gente vai ver, certo? Então, beleza. E quando ele é ativado, ocorre uma cascata de reações que vão quebrando o seguinte. O que não é clivado ali é o C1, certo? E do C6 em diante. Então, o que acontece? Eles são clivados em, por exemplo, C2A e B, fragmentos A e B, né? Sendo que o fragmento B é sempre aquele fragmento que vai marcar o micro-organismo, ou seja, opsonizar o micro-organismo. E o fragmento A é aquele que vai gerar inflamação, como a gente vai ver quando a gente for ver o processo inflamatório, tá? Porque a função, quando entra o micro-organismo, é eliminá-lo. Para eliminá-lo, nós temos várias maneiras, desde o sistema imune inato, de macrófago, do sistema imune adaptativo, até a ativação do complemento, certo? Então, o único que muda aqui é que no 2, a parte A é a que opsoniza e a parte B é a que sai para inflamar, tá? Então, beleza, vamos lá ver as diferenças aqui da ativação. Então, o sistema complemento, que é um PRR solúvel, ele pode ser ativado por 3 vias, tanto a clássica como a da lectina quanto a alternativa, certo? A via clássica, o que difere as 3 é como elas são ativadas, porque o finalmente da coisa é tudo igual, né? Vai formar o quê? MAC, complexo de ataque à membrana no micro-organismo, lisando o micro-organismo, não é isso? Então, o que difere a ativação do complemento no início aqui? A via clássica, ela é ativada por um complexo antígeno-anticorpo. Então, eu tenho um micro-organismo que vai ser reconhecido por anticorpos e isso é o que vai ativar a via clássica, tá? A via alternativa, eu tenho C3 constantemente sendo clivada aí, a proteína C3 do complemento. E aí, quando entra um micro-organismo, a C3, ela começa a
marcar o micro-organismo, ela opsoniza o micro-organismo, não é isso? E a via da lectina, ela marca superfícies de patógenos. A gente tem a MBL, que é aquela que reconhece a lectina do patógeno, presente no patógeno, certo? E aí vem aqui a MBL, a que liga na manose do patógeno e aí ativa, certo? Então essa é a diferença. E aí tem o que? A ativação do complemento, que vai recrutar células inflamatórias e imunocompetentes para aquele lugar, que vai opsonizar patógeno e vai levar à morte do patógeno com a formação do complexo de ataque à membrana, que é o MAC. Tá? Então, a via clássica, como eu falei para vocês, ela é ativada. Aqui tem um micro-organismo, aí vem um anticorpo que se liga a um micro-organismo. Tem uma ligação, a formação de um complexo antígeno-anticorpo. Aí o C1, que é formado, a primeira proteína do complemento é o C1, não é? C1, ele é formado por C1Q, C1R e C1S. Não se esqueçam disso. C1, que é a primeira proteína do complemento, ela é composta por C1Q, C1R e C1S. C1Q que vai ativar quando ele reconhece aqui o anticorpo, ó, ele vai ativar C1R e C1S, que vão se tornar enzimas ativas. Para quê? Para clivar qual? C4. E aí começa a cascar. Beleza? Mas esse C1Q, ele vai reconhecer o quê? Anticorpos ligados na superfície. Esse é o sinal para ativação do complemento da via clássica. Entenderam? Esse é o sinal. Então, ó, aqui está, por exemplo, uma bactéria. O anticorpo veio e reconheceu. Esse é o sinal para a via clássica ser ativada. E aí vem o C1, liga aqui, ativa C1Q, C1R e C1S, ficam ativos, aí vai começar a clivagem de C4, que vai ser clivada em C4b, que vai opsonizar o micro-organismo, a partinha A vai inflamar, aí depois cliva a segunda proteína do complemento, C2, que é o oposto, né? A parte 2A que vai opsonizar e a parte 2B vai inflamar. E aí, com isso aqui, ó, C4B com C2A, eu formei um complexo enzimático que é a C3 convertase. E aí começa a clivar o quê? C3. Esse complexo enzimático, que é a C3 convertase da via clássica, começa a quebrar C3. E aí, eu tenho a parte Azinha, né, do C3 vai fazer parte do processo inflamatório e C3B vai opsonizar, ou seja, vai começar a marcar o micro-organismo. Esse conjuntinho aqui de C4B, C2A e C3B forma outro complexo enzimático que é a C5 convertase, que vai fazer o quê? Clivar C5. Deixa eu só terminar esse raciocínio que eu te falo. Aí a C5 vai ser clivada numa parte A, que vai fazer parte do processo inflamatório, e a parte B vai se formar aqui um complexo. E aí vem C6, C7, C8 e C9 para polimerizar, para formar o complexo de ataque à membrana. Pode falar. Precisa saber? Sim, precisa. Até para saber as doenças. Tá? Então precisa de todas as vias. Porque quando eu tenho uma alteração em alguma proteína do complemento, eu tenho doenças muito específicas. Nenhuma. IgG e IgM vão ativar a via clássica. Entendeu? Tá bom? IgG e IgM são anticorpos, não é? Ambos ativam a via clássica. Certo? Vamos para próximo, gente. Então, até C5 aqui, até a formação C5 convertase, elas vêm até aqui, diferem na ativação, mas ambas vão até aqui e depois fica tudo igual para todo mundo.
Então, a via clássica, ela é ativada por anticorpos, né? Vem C1, que ativa C1R, C1S, e aí começa C4, C2, C3, forma C3 convertase, que vai converter o quê? C3, C3B opsoniza, C3A inflama. Aí essa galera, C4B, C2A e C3B forma C5 convertase da via clássica, começa a clivar C5. Certo? Aí, ó, a via, não vamos falar da alternativa. A alternativa, como que ela é feita? A gente tem o tempo todo aí uma clivagem espontânea da proteína do complemento C3 em C3A e C3B. Quando entra um micro-organismo, esse C3B, esse fragmento Bzinho, o que ele faz? Ele marca, ele começa a marcar, ele começa a opsonizar, né? Se não tem micro-organismo, ele é hidrolisado, ele é clivado e eliminado. Beleza? Aí ele veio aqui, opsonizou. Então, C3B liga-se covalentemente à superfície do micro-organismo. E aí vem o fator D. Nesse caso aqui, que se liga aqui e é clivado. O fator B é clivado por um fator chamado de fator D em BA e BB, certo? C3B e BB formam a C3 convertase da via alternativa, tá? É diferente, a C3 convertase da via clássica é diferente da C3 convertase da via alternativa. Todo mundo tá ligado aí no fundo ou já dormiram? Ou já viajaram para Nárnia? Então aqui, pessoal, bora? Presta atenção, super importante. Eu estou falando em detalhes, é exaustivo, é porque é importante, tá? Aí, formou a C3 convertase aqui, na via alternativa, a C3 convertase formada por C3B e BB. BA vai participar do processo inflamatório. Isso daqui é estabilizado pela properdina. Isso daqui começa a converter o quê? C3, porque é a C3 convertase. Começa a clivar, quebrar C3. C3B liga aqui nesse complexo, que já era C3B, BB, liga C3B aqui, forma C5 convertase da via alternativa e começa a quebrar C5 para formar aquela via final e esburacar o micro-organismo, formar o MAC, complexo de ataque à membrana. Certo? A via das lectinas ligadoras de manose, né? A via da lectina, eu tenho manose na superfície das bactérias. As bactérias têm manose na sua superfície. E aí a lectina ligadora de manose, que é essa aqui roxinha, se liga, porque reconhece. E aí vai ativar duas proteínas, a MASP1 e a MASP2. Lá na via clássica, C1, que liga e ativa o quê? C1R e C1S, não é? Aí, beleza, ativou. Só depois que ativar C1R e C1S que é capaz de clivar C4, certo? Aqui é MASP1 e MASP2. Ativou MASP1 e MASP2, começa a mesma lereia. C4, clivado em C4A e C4B, C2, clivado em C4 e C4B, e vai formando o buraquinho, a C5 convertase até formar o MAC, certo? Combinado? C3 convertase aqui da lectina é igual a da via clássica, C4B e 2A. E aí, no final da conversa aqui, as etapas finais da ativação do complemento é a formação do complexo de ataque à membrana, que é o MAC. Que o quê? Ativa C6, ativa C7, ativa C8. Isso daqui forma um complexo que dá sustentação para a polimerização de C9, a poli-C9, que vai formar buraquinhos na membrana plasmática, certo? E agora eu vou falar do que? Então, ó, esse quadro aqui mostra as diferenças da via alternativa, da clássica da lectina, tá? E eu vou falar para vocês como que regula. Vocês entenderam a ativação do complemento, pessoal? Alguma dúvida aí? Não? Tá, mais ou menos. Certo? Beleza?
São muitos detalhes, né? Isso que eu filtrei os detalhes. Tem muito mais detalhe que isso. É bem complexo. Beleza? Então tá. Eu estou contando aqui para vocês como que é ativado o complemento, que são proteínas que ficam viajando no nosso organismo aí. Você imagina, gente, que o sistema complemento ele não pode ser ativado nas nossas células. Vídeo que acontece no final do processo, não é? Forma o que, MAC? Complexo de ataque à membrana. Já pensou formar isso nas nossas células? Não vai dar bom, certo? Agora, pensando no resultado final e no que é a ativação do complemento faz, se a gente tem faltas de algum desses complementos, de alguma dessas proteínas, o que a gente vai ter? Um monte de infecção, não é? Aumento de infecção, doenças. Se a gente tem, por exemplo, alguma alteração nos sistemas dos sistemas das nossas células que controlam a não ativação desse complemento nas nossas células, a gente vai ter o quê? Lesão celular. É isso que eu vou contar agora para vocês, a parte das doenças. Por isso que é importante eu ter contado como que ativa o complemento. Então, o complemento pode ativar nas nossas células? Não. E ele não ativa quando a gente é saudável. Por quê? Eu vou contar o porquê que ele não é ativado. Porque a gente tem mecanismos de regulação do sistema imune super elegantes. O que eles fazem? Eles evitam a ativação do complemento nas células normais do hospedeiro e ele limita a duração da ativação do complemento também, né? Então, vamos lá. Nós temos o que regula a ativação do complemento? Proteínas, que são reguladoras da atividade do complemento, essas RCAs, que podem ser tanto proteínas circulantes, que ficam inibindo essa ativação desnecessária do complemento, quanto proteínas membranárias, que ficam na nossa célula falando, escuta, aqui você não vem ativar, que não pode, certo? Então, nós temos aqui proteínas que vão controlar tanto as vias clássicas quanto a via alternativa. Uma delas se chama inibidor de C1, que é C1 inhibitor, que é INH. É uma inibidora de C1. O que ela faz, essa inibidora aí de C1 que todo mundo tem? Ela liga-se ao C1R e C1S ativado e remove C1Q e também ativa a MASP2 removendo a MASP2 de MBR, tá? Então, o que ela faz? A inhibitor, ela vem aqui, ó, vou mostrar para vocês. O que ela faz? A inibidora de C1, que eu não quero que a C1 ative na minha célula, não é isso que eu estou falando? Então, todo mundo tem, que é saudável, a C1 inhibitor. Então, o que acontece? Nós temos a ligação, como que é ativada a via clássica? Anticorpo, né? Aí vem o C1, ligou. C1 é formado de C1Q, que ativa C1R e C1S. E aí começa a ativar C4, C2, C blá blá blá. Não é isso? Beleza. Para isso não acontecer, a gente tem a C1 INH, a C1 inhibitor. O que ela faz? Olha que ela aqui, ó. Ela dissocia C1R e C1S. Ela separa a C1R e a C1S do complexo C1 ativo. Aí não vai ativar o C1, certo? Entenderam, gente? Super entenderam? E aí, aqui ela carregando, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui o micro-organismo, o anticorpinho reconhecendo o antígeno, aí vem C1, estou falando da ativação da via clássica, né? C1 que liga, ativa C1R e C1S para começar a quebrar C4, C2 e etc. Aí, o C1 inhibitor impede que C1R2S2 se torne proteoliticamente ativo. Então, não vai quebrar. A gente tem pessoas, vocês vão ter pacientes com imunodeficiência de C1 inhibitor. Tá?
E aí a doença se chama angioedema hereditário. Então, angioedema hereditário é uma doença genética hereditária no qual você tem imunodeficiência de C1 inhibitor. Beleza? Quais são as manifestações clínicas desse paciente? Edema agudo intermitente na pele, o que provoca dor abdominal, vômito, diarreia. Nesses pacientes, gente, os níveis plasmáticos de C1 inhibitor são muito reduzidos, tá? Que era para ter mais, não era? Se diminui C1 inhibitor, vai ficar ativando o complemento, concorda? Dá para você dosar, você vai pedir exame laboratorial, fazendo com que, então se eu tenho níveis bastante reduzidos de C1 inhibitor, faz com que a ativação C1 por imunocomplexo não seja adequadamente controlada e ocorra aumento da clivagem de C4 e C2. Então tem exames que você vai lá e pede para ver a quantidade de C4 nesse paciente. Ela vai estar aumentada ou reduzida? Reduzida, porque ela vai estar sendo quebrada por C1. Certo? Porque eu não tenho um inibidor. Entendeu? Então tá. Entenderam? Então, olha só, manifestações clínicas são essas. Eu tenho também inibidores de C4 e de C3b e C4b. Então, nossas células, as células de todo mundo aqui tem, para controlar e não deixar o sistema complemento ficar quebrando em cima das nossas células, nós temos proteína de cofator de membrana, que é essa MCP verdinha. A gente tem receptor do complemento tipo 1, que é CR1. Nós temos o fator de aceleração do decaimento, nós temos, que chama DAF. A gente também tem fatores solúveis, que é o fator H, que inibe somente C3b. Proteína ligadora de C4, que é o C4BP, que inibe somente C4b. Então, o DAF é o inibidor da formação da C3 convertase. O que ele faz? Ele está lá nas nossas células, fofíssimo aqui, ó. E aí ele não deixa, ele dissocia C4b de C2a. Entenderam? O que a gente teria aqui, ó? Formação da C3 convertase lá em cima dos bichos, como que é? C4b com C2a, não é? Na via clássica. E aí, o que eu tenho aqui? Ou C3b e BB. O que eu tenho? Eu tenho DAF na minha membrana. O DAF na membrana das nossas células não deixa formar C3 convertase. Se formasse em cima da nossa célula, o que ia acontecer? Formar o que no final das contas? MAC, complexo de ataque à membrana das nossas células. Beleza? O fator I também é um fator que regula nas nossas células para não ser ativado. Tem uma estrutura, uma distribuição, interage com C4b e C3b. A função, ele impede a ligação dessas daqui. O que acontece? Olha o fator I. Eu tenho C3b aqui. O fator IMCP, eu tenho MCP e CR1, que não vai deixar ativar o complemento em cima da nossa célula. E aí, MCP e CR1 atuam como cofatores para a clivagem de C3b, mediada por fator I. Ou seja, vai clivar e formar IC3b, um C3b inibidinho ali, tá? Nas nossas células. O que mais? O DAF, mesma coisa, formação, então, C3 convertase, o DAF impede delas ligarem. Vamos ver aqui deficiência. Eu tenho um monte de deficiência, então. Vocês vão lidar com o paciente com inúmeras deficiências no sistema complemento. Inúmeras. E todas essas deficiências, vocês podem medir laboratorialmente. Tá? Então, eu tenho deficiência de C1Q, padrão de herança é
autossômica, recessiva, tem até a localização do cromossomo. Qual é a manifestação clínica do seu paciente? Lúpus eritematoso sistêmico, parece né? Parece com lúpus eritematoso sistêmico, doença reumatoide, infecções, porque eu não tenho um complemento da hora para matar os micro-organismos, certo? Então, são pacientes que têm infecções recorrentes. Deficiência de C3, eu tenho infecções biogênicas recorrentes, certo? Deficiência de C9, que é o final, aquele que forma o tubinho do MAC para furar a minha bactéria. Se eu tenho deficiência dele, eu tenho infecções por Neisseria repetidas, deficiência de fator H, deficiência de fator D, infecções biogênicas, infecções por Neisseria. Então, vocês vão pegar muitos pacientes que têm infecções recorrentes, inclusive por Neisseria gonorreia, que é uma IST, e esse paciente vocês têm que atinar que talvez ele tenha uma deficiência do sistema de ativação do sistema complemento ou uma deficiência nos fatores também, quando tem lesão, por exemplo, fatores que controlam a ativação do sistema complemento, certo? Como, por exemplo, C1 inhibitor. O que o C1 inhibitor faz? Lembra? Ele tira C1R, C1S lá de C1 e não deixa o C1 ativar. Não é? E isso está protegendo as nossas células para não deixar ativar o C1, para não ativar a cascata de sinalização. Se o paciente não tem esse C1 inhibitor, vai estar lá o C1, ativa C1R, ativa C1S, ativa C4, cliva C4, C2 e vai formando o MAC. Esse é o caso de qual? Eu falei para vocês? O angioedema hereditário. Certo? Então, aqui também tem um quadro falando de todas as deficiências do sistema preto. Fechou? Tranquilíssimos. Agora vocês arrasam.